Bom dia, pessoal. Então, a gente vai continuar com a nossa segunda videoaula online, falando sobre o assunto ainda da semana passada, tá bom? Então, a gente estava falando sobre o ensaio, não é isso? Lembram as características do ensaio? É um texto que tem uma linguagem rebuscada, porque ele vai lidar com argumentos, não é? Então, para esse texto você tem que ter uma linguagem rebuscada, porém acessível, que as pessoas compreendam sobre o que você está falando. Como eu já disse, agora você vai argumentar nesse texto. É um tipo de texto argumentativo. Então, você vai colocar pontos que vão dizer, é, que vão tentar convencer a pessoa que está lendo a olhar para aquele assunto pelo ponto de vista que você está colocando. Não é isso? Os argumentos vão servir para que as pessoas percebam aquele assunto de uma forma diferente, da forma que você está colocando para que elas percebam. Ou seja, cada um desses argumentos que a gente coloca no texto, ele pode ser chamado de tópico, tá bom? Por quê? Quando a gente está falando sobre um determinado assunto, por exemplo, desmatamento, a gente vai acrescentar vários tópicos sobre o desmatamento. Se a gente vai argumentar sobre o perigo do desmatamento, a gente vai falar sobre queimadas e como, por exemplo, um desses tópicos pode ser porque as queimadas influenciam tanto numa saúde ruim as pessoas que moram perto das regiões, não é? Outro tópico seria a terra, que fica completamente desgastada quando acontece uma queimada. Outro tópico seria a fauna, os animais que moram ali naquela região, daquela área desmatada, os animais também perdem com aquilo. Então, só aí nós temos 3 tópicos, perceberam? Esses são os tópicos, são os argumentos, são os assuntos que nós vamos tratar no texto. Aqui, hoje, a gente vai falar sobre a progressão textual, que é justamente o que acontece quando a gente organiza o texto de forma a colocar um desses tópicos por vez sendo tratados em um texto, tá bom? É ideal que quando a gente escreva um texto, principalmente um ensaio, um texto argumentativo, que a gente está argumentando sobre alguma coisa, a gente organiza as nossas ideias antes, ok? Então, a proposta hoje é a gente trabalhar organizando esses tópicos. Eu mandei para vocês um texto e uma atividade. Para que serve? Olha só. Vocês vão ler o texto principal, porque lá na folhinha do texto tem, na verdade, mais de um texto, tem 3 textos, mas apenas o primeiro é o texto principal, de onde vocês vão fazer as primeiras questões. Aliás, isso, as primeiras questões. Primeiro, vocês vão identificar qual é o tema geral do texto, e depois vocês vão identificar naquele primeiro texto 3 tópicos que estão sendo abordados lá, de acordo com o tema, tá bom? Ou seja, 3 pontos que a pessoa utilizou para argumentar sobre o que ela está falando, ok? Pronto. Depois, vocês vão utilizar esses tópicos para fazer um texto de vocês. Claro, não estou dizendo para copiar, vocês vão utilizar as ideias desse texto, vocês vão utilizar o assunto, o tema desse texto para criar um texto de vocês. Aí, para isso, vocês vão poder, inclusive, ler os outros 2 textos, se quiserem ter mais assunto para falar, se quiserem ter mais ideias para escrever o texto de vocês. Então, vocês vão produzir, mais uma vez, um texto argumentativo, no caso, um ensaio, só que dessa vez com essa ideia em mente dos tópicos que a gente vai utilizar. A progressão textual, ela depende que a gente organize o texto. Primeiramente, claro, a introdução, que vocês já conhecem, aquele momento em que a gente vai dar as ideias básicas, apresentar o texto, apresentar a ideia. Depois, a gente vai colocar no desenvolvimento
cada um desses tópicos que a gente utilizou, que são os nossos argumentos a favor ou contra, enfim, são os nossos argumentos. Então, cada argumento a gente vai colocar um tópico e discorrer sobre ele, tá bom? E no fim, a conclusão fechando essas ideias, tá bom? Então, boa produção. Estarei no privado aguardando qualquer dúvida que vocês tiverem. Tchau, tchau, pessoal.